Sejam todos bem-vindos à nossa reunião do Evangelho no Lar, da Casa Virtual Luz Espírita. Com o auxílio e proteção dos benfeitores da colônia Maria de Nazaré, eu, Tiago, em nome de toda a Cavile, agradeço por nos receberem em seus lares. Hoje, a nossa equipe está composta pela irmã Isabela, nos auxiliando na sustentação das boas energias, para levar luz e conforto aos lares materiais e espirituais. Pela irmã Célia, com a prece inicial, nossa irmã Cristiane, com a leitura e reflexão do livro Caminho, Verdade e Vida, e por mim, que estarei conduzindo a reunião, bem como a solicitação à espiritualidade protetora que se faz presente junto a cada um que está participando, onde for que se encontre, na harmonização dos lares e frutificação das águas. Neste momento, solicito a todos que estão nos acompanhando, dentro de suas possibilidades, deixem seus afazeres materiais por alguns instantes. Isto é muito importante. Se reúnam com quantos puderem da família, ou que seja apenas conosco, para que possamos, com os pensamentos unidos, desfrutarmos e recebermos, com o coração aberto, os benefícios deste banquete de luz e harmonia que são levados para as famílias em seus lares. Pedimos, se já não o fizeram, que providenciem um recipiente com água para a fluidificação, lembrando que deve ser um recipiente exclusivo para cada pessoa, pois os remédios espirituais são colocados de acordo com a necessidade de cada um. Vamos dar início ao nosso Evangelho de Jesus no lar, buscando interiorização e levando nossos pensamentos a Deus, nosso Pai maior, a Jesus, nosso Mestre, a nossa Mãe espiritual Maria de Nazaré e a toda a espiritualidade protetora, estando sempre em constante oração. Amado Mestre Jesus, queridos irmãos da espiritualidade maior, nossos companheiros de trabalho, todos os lares que estão entrando essas palavras nesse momento, que a luz do Espírito Santo, a luz do Senhor Jesus, que a luz que vem do alto, por essas palavras que serão ditas hoje e explanadas, entre dentro do nosso coração, no coração de cada um de nós, e plante uma sementinha de amor e de luz, e que ela cresça todos os dias, e que possamos, todas as segundas-feiras, todos os domingos, todos os nossos dias de trabalho, nós possamos estar aqui dando essas sementinhas de luz. Agradecemos sempre ao nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa Mãe Maria e os nossos espíritos protetores pelo apoio que nos dão todos os dias. Leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel. Capítulo 65. Pedir. Jesus, porém, respondendo, disse: Não sabeis o que pedis. Mateus capítulo 20, versículo 22. A maioria dos crentes dirige-se às casas de oração no propósito de pedir alguma coisa. Raros os que aí comparecem na verdadeira atitude dos filhos de Deus, interessados nos sublimes desejos do Senhor, quanto à melhoria de conhecimentos, à renovação de valores íntimos, ao aperfeiçoamento espiritual das oportunidades recebidas de mais alto. A rigor, os homens deviam reconhecer nos templos o lugar sagrado do Altíssimo, onde deveriam aprender a fraternidade, o amor, a cooperação no seu programa divino. Quase todos, porém, preferem o ato de insistir, de teimar, de se implorarem ao paterno carinho de Deus, no sentido de lhes subornarem o poder infinito. Pedichões, inveterados, abandonaram, na maioria das vezes,
na maior parte das vezes, o traçado reto de suas vidas em virtude da rebeldia suprema nas relações com o Pai. Tanto reclamam que lhes é concedida a experiência desejada. Sobrevêm desastres, surgem as dores, em seguida aparece o tédio, que é sempre filho da incompreensão dos nossos deveres. Provocamos certas dávidas no caminho, adiantamos-nos na solicitação da herança que nos cabe, exigindo prematura concessão do Pai, à maneira do filho prodígio, mas o desencanto constitui-se em veneno da improvidência e da irresponsabilidade. O tédio representará sempre o fruto amargo da precipitação de quantos se atiram a patrimônios que lhes não competem. Tenhamos, pois, cuidado em pedir, porque, acima de tudo, devemos solicitar a compreensão da vontade de Jesus a nosso respeito. Emmanuel vem, através deste texto, nos orientar como e o que precisamos pedir ao Pai através da oração. Muitos de nós pedimos coisas materiais ou algo visando somente os interesses pessoais. E se não conseguimos, nos revoltamos. Precisamos compreender se algo que ainda não conseguimos, conforme o nosso desejo, é por algum motivo. Tudo tem o seu tempo. Talvez ainda não estamos maduros espiritualmente para vivenciar a situação que desejamos, ou a situação que algo poderia nos prejudicar, de alguma forma. Por isso é necessária a resignação. Deus sabe do que necessitamos, ainda estamos cegos de ignorância. Por isso Jesus disse: não sabeis o que pedir, e nos ensina a maneira correta de orar. Nos ensina a oração dominical, na qual resume todos os deveres do homem para com Deus, a consigo mesmo e para com o próximo. Encerra uma profissão de fé, um ato de adoração e de submissão, o pedido das coisas necessárias à vida e o princípio da caridade. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28. Precisamos pedir a nosso Pai, a Jesus, o entendimento de seus ensinamentos, força e coragem para resistir às tentações do mal, força para dominar as más inclinações, para assim tornarmos pessoas melhores, sabedoria em nossas decisões importantes em nossas vidas, serenidade e resignação em situações de aflições. É fundamental da nossa parte orarmos com fé e vontade para alcançar os objetivos que enobrecem a alma. Em Pensamento e Vida, no capítulo 26, Emmanuel diz: a vontade que ora tange o coração que sente, produzindo reflexos iluminativos através das quais o espírito recolhe em silêncio sobre a forma de inspiração e socorro íntimo, o influxo dos mensageiros divinos que lhes presidem o território evolutivo, a lhe renovarem a emoção, a ideia, com que lhe aperfeiçoa a existência. Assim, irmãos, que as nossas orações sejam sinceras, vindas do coração, para que possamos ter a resignação, porque Jesus e os espíritos de luz sempre vão estar sempre nos auxiliando, Assim também vamos viver a fraternidade entre os nossos irmãos e sempre nos ajudando, a espiritualidade sempre nos auxiliando, nos aproximando do nosso Criador. Essa reflexão que nós estamos fazendo sobre o capítulo de hoje é muito interessante, é um assunto que eu gosto muito de falar, porque me lembra, claro, aquela passagem do Evangelho segundo o Espiritismo: pede e obtereis. E esse foi um capítulo que durante um tempo da minha vida eu estudei muito para poder entender o que é pedir, porque a gente não sabe pedir. Nós às vezes estamos em situações de
alguma situação de doença, ou seja, de desemprego, qualquer situação que nos deixa cego no momento e a gente começa a pedir desesperadamente ao Pai e não vê nada acontecer, e a gente pede, fica pedindo e muitas vezes a gente não sabe nem o que está pedindo, porque você está no meio de uma situação que você fica cego. Então, quando eu li essa passagem hoje, eu leio lá no Evangelho segundo o Espiritismo, esse capítulo, Pede e obtereis, eu tenho muito aprendizado para a minha vida sobre isso, né? E eu passo, e quando eu converso com algumas pessoas, eu sempre tento passar a minha experiência para tentar ajudar, né? A forma de pedir, na verdade, hoje em dia, eu já entendo que não é preciso pedir, porque Deus sabe o que a gente precisa. Quando nós estamos cegamente pedindo algo para o nosso Pai, né? Ele é Pai. Então a gente já treina isso desde pequeno em casa, porque toda hora, Pai, eu quero, Pai, me dá isso, Pai, me dá aquilo. Né? Nós, enquanto filhos, e nós temos filhos hoje que também fazem isso. E nem sempre, né, o que a gente pede é o que a gente precisa, porque a gente não sabe o que a gente precisa. O que nós precisamos realmente está muito distante do nosso conhecimento, né? Então hoje eu entendo que Deus sabe de todas as coisas, Ele sabe de todas as nossas necessidades, é fato isso. Então eu comecei a praticar a gratidão ao invés de pedir. Então toda vez que a gente agradece pelo que nós temos, eu entendo que Deus, Ele fica feliz com isso e nos manda mais, entendeu? Então, às vezes a gente está pedindo, mas esquece o que a gente já tem, entendeu? Por pior que seja a nossa situação, nós sempre vamos ter um motivo para agradecer. Sempre vai ter um motivo de gratidão. Então, quando você agradece, eu entendo que o nosso Pai entende que nós estamos permitindo, né, que a cura venha, que aquele emprego tão sonhado, que a gente, no momento do desespero, na escassez, que chegue o emprego, chegue uma boa notícia, seja lá o que for que a gente esteja pedindo, né? Mas hoje em dia, eu comecei a orar sempre começando pela gratidão, sempre começando agradecendo tudo que Deus me abençoou, porque todos nós, uma vez eu acho que eu falei isso aqui, até um morador de rua, ele tem motivo para agradecer. Então a gente começa uma oração pedindo, já agradecendo, e pedindo pelos nossos irmãos, e por último, nós pedimos por nós, né? Colocando sempre, Deus vai saber as nossas necessidades. Então a gente sempre fala que seja feita a vossa vontade. Essa é uma frase que todos os dias a gente tem que praticar. É uma prática, na verdade, porque, né, por mais que a gente estude, reze, é difícil quando você está numa situação que você se encontra um pouco desequilibrado emocionalmente. A gente acha que ninguém sabe, nem Deus sabe o que a gente quer, né? Então a gente pede e a gente se revolta, porque não vem, entendeu? Mas quando não vem, é porque não é para si. É porque não chegou o momento, porque tudo tem sua hora. Então eu acho que a gente pode levar para nossas casas, nós temos bastante material para reflexão, né, no dia de hoje, e a gente pode refletir muito sobre deixar nas mãos de Deus, porque Ele é Pai, e ninguém melhor do que Ele para saber o que nós precisamos, não o que a gente quer, porque muitas vezes o que a gente quer não é o que nós precisamos. Então é confiar, é entregar, é agradecer. Eu acho que a leitura de hoje, para mim, significa muito mais a gratidão do que o pedir, né? Porque o pedir,
ele vai chegar, ela vai chegar uma hora, ela vai chegar talvez não como a gente imagina, mas ela chega. O nosso pedido, a nossa realização emocional, material, de alguma forma ela vai chegar às nossas mãos, nas nossas vidas. As nossas necessidades, Deus conhece. Eu tenho certeza que Ele não precisa ouvir da nossa boca, escutar o nosso pedido para nos atender. Mas eu creio que Ele precisa ouvir a sinceridade do nosso coração para ouvir o ato de conceder, para que haja humildade no nosso coração, o quanto nós conquistamos essa humildade e o quanto nós sabemos pedir principalmente para o outro. O quanto nós pedimos e imploramos e pedimos a Ele com muita fé e com muita vontade pelos outros, porque sempre é lei, é dando que se recebe, é dando amor, é dando do nosso amor para os outros que nós recebemos. Se nós pedimos por alguém, com certeza há alguém que pede por nós. Se não nesse mundo, os nossos afetos no outro mundo está pedindo por nós. Então, em primeiro lugar, pedir pelos necessitados, aqueles que às vezes não têm voz, aqueles que não têm ninguém por eles, aqueles que estão esquecidos. Então, pedir por estes aqui também e agradecer por cada vida, por cada ato de amor que acontece de bom nesse mundo, porque às vezes a gente esquece no meio de tanta coisa ruim de agradecer as coisas boas que nos vêm. E realmente elas vêm sim. Deus não deixa faltar nada para a gente. Tudo aquilo que a gente necessita para o nosso crescimento, tudo que a gente precisa para o nosso desenvolvimento, nossa evolução, Ele nos dá. Mesmo que isso venha em forma de uma dificuldade, de forma de uma dor, mas depois que passa toda a tristeza, que passa toda a mágoa, a gente vê que aquilo foi um aprendizado muito grande. E até pela dor devemos agradecer, porque este é um planeta ainda de provas e de expiações. Então, até conseguirmos passar pela transição planetária e estarmos num mundo bem melhor que esse, a dor ainda será nossa companheira de transformação. Então que o Senhor nos dê muita força e que nos ajude sempre a saber pedir, a ter o discernimento do pedir e principalmente da humildade de saber que devemos primeiro agradecer. Levemos em nosso coração os ensinamentos tão bem explanados, buscando nos interiorizar com pureza na alma, refletindo intimamente sobre as colocações por alguns instantes, ouvindo uma canção e nos indagando: será que estamos realmente pedindo a compreensão da vontade do Altíssimo sobre nós?
Após nossas reflexões, vamos elevar com todas as forças da alma e pureza no coração nossos pensamentos ao nosso Pai, ao nosso irmão maior Jesus, direcionando nossas energias para a harmonização dos lares e fluidificação das águas, e com o auxílio da espiritualidade de luz protetora que se encontra junto a nós todos, que possamos abrir nossos corações para termos forças, discernimento, vontade para nos corrigirmos interiormente e podermos promover a paz, harmonia e mais amor junto à nossa família que convive conosco em nossos lares. Vamos pedir essa harmonização em favor de todas as famílias que de uma forma ou de outra se conectaram nesta rede de luz e oração em busca de conforto diante das desavenças que começam nos lares, se estendendo para toda a sociedade. Pedir a harmonização por nossa família, onde quer que se encontrem, mesmo aqueles que não convivem conosco, por nós mesmos, como também por aqueles que já partiram para a pátria espiritual, que sejamos todos amparados e possamos encontrar a paz e a cada novo dia sermos um pouco melhores. Pedir pelas famílias do nosso país, do nosso planeta e de todos os recantos do universo, pelos animais, que sejam amados e respeitados por nós humanos, por todos os nomes que desfilam em nossa mente nesse instante e precisam de auxílio para se harmonizarem interiormente. Por fim, pedimos ao Senhor Jesus e aos guias e mentores espirituais, principalmente aos integrantes da corrente médica do espaço, que coloquem em nossas águas os fluidos astrais magnéticos, vitais e espirituais, o medicamento a que cada um necessita para curar as enfermidades e anomalias existentes em nossa alma e corpo físico. Que os fluidos divinos nos proporcionem mais saúde e vitalidade, coragem e força nos trabalhos do bem, elevando a alma, para vivermos em harmonia com tudo e com todos. Que assim seja. O nosso muito obrigado à espiritualidade da colônia espiritual Maria de Nazaré, que nos ampara e ilumina. Envoltos pelo manto de amor incondicional de Maria, pedimos a permissão, em nome do nosso Mestre Jesus, para encerrar o Evangelho de hoje. Fiquem todos com os pensamentos confiantes no amparo e proteção, sob as bênçãos de nosso Pai Maior Deus, nosso Mestre Jesus, nossa Mãe Espiritual Maria de Nazaré e de toda espiritualidade protetora, para que possamos viver em paz, com alegria e amor. Assim, até o próximo Evangelho no Lar, da Casa Virtual Luz Espírita.